Desde amarrar um tênis a escolher uma roupa, atividades corriqueiras são dificuldades na vida de muitos obesos. Olá, meu nome é Monique, sou bariátrica e luto contra a obesidade todos os dias. No vídeo de hoje eu venho contar algumas curiosidades do universo das pessoas que têm obesidade, que são desejos e ao mesmo tempo são limitações que às vezes a gente cria pela nossa condição de obesidade, ou às vezes realmente é uma limitação física. Tudo que eu vou falar aqui são experiências próprias e algumas coisas que eu vou relatar aqui foram pessoas, eu fiz uma pesquisa no Facebook, no Instagram, coletando informações de pessoas também para ver quais são os desejos, né, que as pessoas têm ou quais são as limitações que a obesidade trouxe na vida dessas pessoas, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, uma atividade super simples, que é amarrar o tênis, se torna uma atividade muito cansativa, uma atividade até difícil de ser feita, porque a pessoa tem um volume tão grande que para alcançar o pé ali fica um pouco mais difícil. Então, amarrar um tênis, colocar uma sandália, são atividades que se tornam um pouco mais difíceis e até cansativas de se fazer quando a gente tem um volume muito grande de peso, né? Um excesso de gordura muito grande. Outras coisas que as pessoas também ficam limitadas é a questão de locomoção. Às vezes a gente tem vontade de ir numa cachoeira, fazer uma trilha, e aí devido à limitação física, né, pelo cansaço, às vezes a pessoa não tem condicionamento nenhum, ela fica mais limitada, de repente de subir um local mais alto, ou então de ter que descer num lugar um pouco mais perigoso, a pessoa fica limitada, porque ela gostaria realmente de fazer. Mas o peso ali e a falta de condicionamento, a falta de força, às vezes limita as pessoas. Subir uma escada sem parecer que você correu uma maratona, sabe? Aquele disco suado debaixo dos braços, aquele suor horrível. Às vezes você vai subir a escada do trabalho e você chega parecendo que você fez uma caminhada gigantesca, né? Fazer uma caminhada simples, sem simplesmente se cansar depois de 10 minutos de estar andando, né? A obesidade acaba limitando muita gente por conta disso, pela falta de condicionamento físico, né? E pelo excesso de peso, que realmente atua nas articulações, dificulta. Então, a pessoa estando com peso muito alto, é muito mais difícil ela desenvolver, né, esse condicionamento físico. Outra coisa que geralmente acontece é que a gente passa a ficar com medo de sair, ou medo de ir nos lugares, ou medo de subir nos lugares, de sentar nos lugares, porque tudo a gente imagina que vai quebrar. Então, você subir numa balança, você fica com medo da balança quebrar. Você entrar num ônibus e ficar entalado na catraca do ônibus, ou de repente você ir num lugar e sentar na cadeira e quebrar. Então a gente passa a ter esse medo de estragar as coisas, de quebrar, de passar esse constrangimento. Então a gente passa a deixar de sair, a deixar de ter uma vida social, e aí isso piora a obesidade, né? Porque você acaba se isolando, você acaba ficando em casa, e aí o negócio vai desencadeando uma série de outros problemas. Então a obesidade ela acaba limitando a gente nesse estado físico, né? E nesse estado mental, porque às vezes é a gente mesmo que começa a se impor esses limites de fazer as coisas por conta da obesidade, né? Outra coisa que eu particularmente sempre foi uma vontade, eu via as mulheres fazendo e achava aquela coisa mais linda do mundo, e eu pelas pernas, como eu sempre tive pernas muito grossas, cruzar as pernas era uma coisa que eu queria muito. Às vezes eu até conseguia, mas eu não conseguia ficar confortável naquela posição. E eu ficava, gente, será que sou só eu que não consigo, né? Não dá, eu não consigo, as pernas não ficam, né? E eu realmente não ficava confortável nessa posição, e eu realmente achava aquilo lindo de fazer, e era uma coisa que eu realmente queria fazer, mas infelizmente na época eu não conseguia. Outra coisa que é muito comum, se fala muito pouco sobre isso, é a influência da obesidade nos relacionamentos. E quando eu falo de relacionamento, é tanto o início de um relacionamento ou dentro de um casamento já constituído e tudo mais. Eu, como sempre estive solteira, né? Então, assim, pra mim era muito difícil porque eu não me amava, eu não tinha autoestima. Então eu sempre achava que, como eu não gostava da minha aparência, ninguém ia gostar.
Então eu já não deixava as pessoas se aproximarem, isso era coisa da minha cabeça, né? A gente tem belezas e as pessoas, elas têm gostos diferentes. Só que eu não me permitia, não achava que as pessoas podiam gostar ou podiam me achar bonita. Então eu nem permitia que as pessoas chegassem perto de mim. E quando chegavam, eu sempre tinha algum receio, sempre tinha algum problema. Eu tive muito poucos relacionamentos nessa fase e pra mim era extremamente constrangedor. Eu achava horrível, eu não gostava de fazer sexo, porque eu achava que aquilo era terrível, né? Ficar em cima de um homem, pra mim era uma situação assim inadmissível. Eu não queria, era sempre de luz apagada, eu não curtia aquele momento porque eu achava, né, eu sempre ficava ali, a cabeça ficava a mil e não conseguia curtir aquele momento ali, né? E o sexo, ele é pra ser aproveitado, você tem que aproveitar ali, você tem que curtir, sabe? Você tem que ir sem pudor, você tem que se entregar ao momento, é pra ser gostoso, né? E quando ele deixa de ser gostoso, ele deixa de ser bom, tudo isso acaba não fazendo sentido, não é? Então, pra mim sempre foi uma coisa muito ruim. Eu não tinha lingerie porque é muito difícil, né? Eu não me sentia sexy, eu não me sentia bonita. Então eu ficava ali o tempo todo, tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Porque, o que eu tô fazendo aqui? Então, sempre foi muito ruim. Eu recebi um relato muito interessante. E pra vocês verem como realmente a obesidade, ela influencia a gente de uma maneira muito, muito forte. Uma moça me relatou que ela já era casada, já estava casada, e aí ela não sentia mais vontade de fazer sexo com o próprio marido, né? E não era porque ele fazia alguma coisa, porque ele falava, era a limitação que ela colocava. Então ela não se sentia mais à vontade com ele, ela não se achava mais bonita, ela não tinha mais autoestima. Então ela não queria mais fazer sexo com ele, ela não se permitia mais curtir isso, né? Então ela foi se afastando. E aí, mais ainda, ela chegou num ponto em que pra ela tava tudo bem se por um acaso ele a atraísse. Porque quem que ia querer aquela mulher gorda? Quem que ia sentir prazer, tesão naquela mulher? Então ela começou a colocar na cabeça dela que tava tudo bem se o marido dela quisesse trair ou se ele traísse ela, porque seria comum, seria normal. E olha que loucura, né? É uma coisa que a nossa limitação física, ela começa a mexer com a nossa cabeça de uma forma que esses absurdos que a gente pensa fazem sentido quando a gente tá nessa situação de obesidade. E quando ela me relatou isso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, realmente eu tinha esses pensamentos, assim, dessa ideia, né, desse absurdo de que jamais ninguém me acharia bonita, são ideias que hoje eu olho e falo, nossa, realmente não fazem sentido, mas à época faziam todo o sentido do mundo. Então a gente tem que trabalhar isso desde o início até o processo inteiro, de que a pessoa não pode deixar de viver porque ela está obesa. Ela tem que ir atrás, claro, de sempre melhorar, e eu sou super a favor disso, da busca da saúde, da melhora, da autoestima, mas a gente não pode deixar de viver hoje, a gente não pode deixar que essa doença, ela estrague todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes isso pode influenciar no trabalho, isso pode influenciar... Eu já ouvi relatos, inclusive, de pessoas que, pelo tamanho, deixaram de conseguir algum emprego por conta de uniforme. A pessoa era altamente qualificada, mas a empresa não ia se dedicar a fazer uniformes para aquele tamanho de pessoa. Então, assim, acaba causando na vida da pessoa um caos completo. Por isso é muito importante que a gente trabalhe toda essa questão. Eu morria de vontade de usar lingerie, de me sentir sexy, de me olhar no espelho e falar, nossa, né, eu estou gostando, eu quero aproveitar o momento, eu quero aproveitar o sexo da melhor forma possível. E não era, eu não me sentia à vontade, pra mim aquilo parecia impossível, eu não conseguia curtir aquilo. Então eu passei a afastar as pessoas, né? E eu percebi isso pesquisando, conversando com pessoas que realmente essa questão de sexo é um tabu mesmo. As mulheres, elas não se sentem à vontade, elas não se sentem confortáveis. Acaba que o sexo se torna
um problema, né? Ao invés de ser uma coisa prazerosa, ao invés de ser uma coisa legal do casal, uma intimidade, acaba causando problemas na intimidade do casal. Outra coisa que eu sempre acontecia comigo e eu vejo que acontece muito, quando a gente tem obesidade, a gente acaba desenvolvendo uma síndrome metabólica, que são distúrbios, né, da quantidade de insulina no organismo, e aí a gente começa a ter algumas marcas no pescoço, nas articulações em geral. Começa a escurecer, parece uma sujeira, sabe? Só que aquilo ali é resultado de uma síndrome. Então, e aquilo me incomodava demais, sabe? Porque era uma coisa feia, a pele ficava escurecida aqui ao redor do pescoço, nas axilas, entre as pernas. Então era terrível, assim, era uma coisa... E eu, na época, antes de descobrir, eu não sabia. Às vezes eu chegava a me machucar esfregando, achando que realmente era sujeira. E não é. Então, era uma coisa que eu sonhava resolver, né? E graças a Deus, com o emagrecimento, aquilo foi resolvido. Graças a Deus, a pele voltou ao normal. Não ficou escura, não ficou manchada, mas aquilo me incomodava profundamente. E, né, acho que isso é um desejo de todo mundo que passou ou passa pela obesidade, que é poder escolher roupa e não ser escolhido por ela, né? Ser escolhido pela roupa que cabe. Eu quero poder ter a oportunidade de chegar numa loja e escolher a roupa que eu quiser e me vestir com essa roupa. E não ter que ficar procurando roupas de tamanho que caibam, né? Roupas de senhora, calças... as calças jeans que eu encontrava eram sempre mais masculinas, né? Não tinham um corte legal, não ficavam legais no corpo, né? Hoje em dia a gente até tem algumas lojas que são especializadas, às vezes são um pouco mais caras, às vezes não, a gente até consegue encontrar. Mas é muito difícil. Em lojas de departamento, em lojas de shopping, geralmente, é muito difícil encontrar uma loja que tenha roupas estilosas e que sejam para todos os tamanhos, né? Infelizmente, a gente acaba sendo limitado pelo que tem e não pelo que a gente gostaria. E você, me conta, quais são ou quais foram as limitações que a obesidade trouxe para sua vida? Ou se você já emagreceu, o que você passou a fazer depois que você não fazia, que você não sentia vontade, que você não gostava pela obesidade? Compartilha aqui nos comentários comigo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre postando meu dia a dia, tô sempre dando informação legal, tô sempre dividindo alguma coisa. Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, com seus familiares. As pessoas que não têm obesidade também precisam saber da limitação que a gente sofre quando a gente tem obesidade. Então compartilha com todo mundo, porque é uma informação legal pra gente dividir. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.